Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então. Boa tarde a todos e a todas. A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Dumont promove hoje mais uma ação de caráter educativo e de utilidade pública voltada à comunidade dumonense e região. Criada pela Resolução número 1/2023, de 11 de janeiro de 2023, a Escola do Parlamento busca, entre outras atribuições, incentivar, promover e capacitar a população, servidores e vereadores, em temas afins com as atividades institucionais do Poder Legislativo e também da administração pública em geral, ao debater assuntos de relevância e de interesse público, levando ensino, conhecimento e aprendizagem às pessoas. Ao acompanhar o presente evento, todos os participantes assumem e atestam seu consentimento e concordância para o uso dos seus dados, imagens e voz coletadas na gravação e transmissão pelo YouTube, Facebook e demais canais apropriados para compartilhamento em conformidade do artigo 7º do inciso 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje o assunto a ser tratado é sobre inteligência emocional e perfil comportamental, falando sobre as lideranças e desenvolvimento social. Vamos iniciar os trabalhos da Escola do Parlamento de 2024 com esse tema de extrema importância para a nossa vida pessoal e profissional. Obrigada ao palestrante João Roberto de Araújo por aceitar o convite de vir dar essa palestra. Em um resumo muito breve, ele é fundador da 50/50 Cell Solutions em Paris e no Brasil, é consultor em desenvolvimento de lideranças, mestre em psicologia social, foi professor visitante da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e é autor de mais de 30 livros, entre muitas outras atribuições. Também aproveito a oportunidade para agradecer a todos os convidados aqui presentes, aos servidores da nossa Câmara pelos trabalhos realizados e pelo presidente da Câmara, enfermeiro Alex. Agora eu vou convidar para dar início à palestra o senhor João Roberto de Araújo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu estou aqui com a Cíntia e com a Karen, que trabalham comigo também, vieram me ajudar na palestra. Vocês podem me chamar de João. Eu gosto muito de perguntas, então vocês podem fazer perguntas à vontade. Naturalmente que vai ficar mais interessante as perguntas depois que eu começar, que vocês, pelo conteúdo que eu vou falando, vocês depois, ao final, vão anotando para fazer perguntas, tá bom? Eu queria começar lembrando algumas coisas que a gente já sente e que são até óbvias para nós, tanto para os jovens como para aqueles que já viveram mais, que nós estamos vivendo um período histórico com muitas mudanças. Nós estamos vivendo, dito de uma forma diferente, um tsunami, né? Um tsunami de mudanças. A velocidade da mudança é muito grande. É uma revolução nunca vista na história da humanidade, tanta mudança ao mesmo tempo. Que tipo de mudança? Mudança na cultura, jeito de sentir as coisas, de perceber a realidade, jeito de pensar, está mudando muito, a forma de agir no mundo está mudando muito, então nós estamos vivendo uma revolução, tudo muito rápido. E é sobre isso que eu quero iniciar a minha fala, para destacar isso de uma maneira assim mais forte, para a gente tomar consciência das consequências dessas mudanças tão rápidas. Porque tudo tem uma consequência, não é? Então, uma consequência de mudanças tão rápidas como nós estamos vivendo na cultura, na sociedade, uma delas é que a gente não sabe como vai ser o futuro.
Isso é um tema muito forte para os jovens. Como vai ser o futuro? Como vai ser a vida em 2050, daqui 30 anos? Nós não temos. Os historiadores, os pensadores, por mais que eles se debrucem nisso, eles têm dificuldade de dizer vai ser assim, porque é tanta incerteza, é tanta dificuldade, é tão complexa essa questão, que ninguém sabe como vai ser a nossa vida no futuro. E isso é um pouco assustador, não é? Porque a gente precisaria ter uma noção para ir direcionando, para escolher caminhos. Mas nós não sabemos. Nós não sabemos hoje, na realidade, o que nós devemos ensinar para os nossos filhos, para o desempenho deles em 2050. Daqui 30 anos, ou daqui 20, ou daqui 10, nós não sabemos. Porque a velocidade de mudança é tão grande que nós ficamos perdidos. Em séculos passados, a velocidade de mudança era menor. A gente sabia, mais ou menos, eram mais lentas mudanças. Se nós pegarmos aí, para não ir tão longe, o século XIII, XIV, mesmo o século XV, as mudanças aconteciam, porque sempre acontece mudança, mas a velocidade da mudança era muito menor. E isso tem reflexo no tema da escola do parlamento, isso tem reflexo na educação como um todo, que mudanças nesse ritmo geram questões para serem pensadas no plano da educação. Concordam com isso? Antigamente, por exemplo, não tinha rádio. Se nós voltarmos 200 anos, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet. Tinha algumas bibliotecas, poucas. Então, a educação de 200 anos atrás, ela era muito importante passar informação para os alunos. Porque onde o aluno vai buscar? Ele não entra no Google, não entrava no Google para ver. E ele ainda tinha pouco acesso às bibliotecas. De forma que um professor, há 200 anos atrás, ele tinha que passar informação. Às vezes até passava ponto na lousa, escrevia, todo mundo anotava o que o professor estava dizendo para poder entrar em contato com aqueles conteúdos. Hoje, com esse avanço tecnológico, com os avanços todos da tecnologia que vocês, especialmente os mais jovens, sabem tão bem, não faz mais sentido dar informação para os alunos. Eles vão buscar isso com muita facilidade com a tecnologia. Então, um professor que esteja focado em passar informação, o aluno pode dizer, mas espera aí, eu entro lá no Google, eu vejo no livro, está tudo tão disponível, que a educação hoje está demandando outras abordagens. Está claro o que eu estou dizendo? Quando você vê hoje uma aula que é só informação, você fala, e aí? Até porque a gente não sabe o que vai ser necessário daqui 10 anos, daqui 30 anos. Não é? Então, precisamos rever essa forma de fazer educação, não é? Porque não faz sentido informação. E mais uma questão que é muito importante, os pensadores, os historiadores, esse pessoal que se debruça para pensar o futuro, eles afirmam que nos próximos 30 anos, quantos aninhos você tem? Você vai ter 45 anos.
em 2050? Mais 30 aninhos. Você vai ser uma criança em 2050 ainda. E 45 anos hoje é um mocinho, não é? Então, isso é assustador, porque os pensadores estão dizendo que nos próximos 30 anos vai ter mais mudança do que nos últimos 200 anos. Vocês imaginam? Por isso que eu estou falando de um tsunami, de uma revolução, de uma coisa absurda. Em 30 anos vai acontecer de mudança mais do que aconteceu nos últimos 200 anos. E você pode prestar atenção que a velocidade está assim mesmo. Toda hora você está vendo a tecnologia, etc. Então, a primeira fala para vocês é que é uma preocupação nossa, de todos nós, com a velocidade das mudanças. Não é? A velocidade das mudanças nos chama muito a atenção e nos faz perguntar, nossa, como é que fica? Para onde eu vou? E nós sabemos também que a tecnologia vai numa velocidade tão grande com a ciência, que as máquinas, os computadores, os algoritmos vão fazer mais rápido do que os humanos e com mais precisão. Olha que loucura! A máquina, o computador, o algoritmo que faz todos esses cálculos da inteligência artificial vai fazer melhor e vai fazer com mais precisão. E aí como é que nós ficamos? Então nós temos que ter muito cuidado com esta realidade, porque a tecnologia, o avanço, ele está transformando tudo, e tanto que também nós corremos o risco de ver transformada a nossa própria natureza humana, transformada a nossa própria estrutura psicológica. Hoje, com a cibernética, com a biotecnologia, com os implantes. Já pensou que vai ter de implante em 2050? A gente nem vai saber bem o que é um ser humano. De tanto, a gente já está entrando num mundo que gera muita pergunta para nós, como é que vai ser. Certo? Então, vamos ficar atentos a isso e fazer perguntas, né? E aí? Como é que fica? Como é que a gente pensa, a partir desse tsunami de mudanças, como é que a gente pensa a educação? Nesse sentido, na virada do século, o ano 1998, 99, vocês já viram falar na Unesco, né? É um órgão da ONU que está muito voltado para as questões da educação. Ela fez muitas perguntas, porque na virada do século, embora seja uma virada de ano, mas 2000 foi uma virada muito diferente, porque mudou o ano, mudou a década, mudou o século e mudou o milênio. No fundo, é tudo uma mudança de ano, mas simbolicamente foi muito forte. Como será a vida no novo milênio? Como será isso? Como será aquilo? E houve muito questionamento, muitas perguntas, como vai ser o comércio, como vai ser a indústria, como vai ser a política, as democracias, a gestão do coletivo, a polis e tudo isso. E, junto de tudo isto, houve uma pergunta muito importante. Essa pergunta começou a aparecer lá em 1995, 96. Vocês estão me ouvindo bem? Começou a aparecer a pergunta, e como fica a educação do futuro?
como será a educação no futuro? E, naturalmente, que houve muitos encontros, muitos simpósios, muitas reuniões com muita gente falando de como deve ser a educação. E houve, por parte da Unesco, existe um francês que ainda está vivo, com 103 anos, e mora na França, que se chama Edgar Morin. Edgar Morin. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dele na escola, mas eu queria muito que vocês tivessem a curiosidade de se aproximar deste ser, que é um dos mais notáveis pensadores contemporâneos, que está vivo ainda, não é? E a Unesco pediu a ele que fizesse, e ele já era famosíssimo lá nessa época, como um grande pensador na área da antropologia, da sociologia, de todas as áreas humanas. Então, a Unesco pediu a ele que colocasse as ideias que ele já vinha colocando em outros livros dele, mas que resumisse num único livro as ideias dele sobre a educação do futuro. E existe um livrinho que eu vou pedir para vocês entrarem na internet e buscar, porque ele é gratuito, você pode imprimir, que se chama Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. É absolutamente fundamental que você olhe para essas ideias que estão nesse livrinho, que chama 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Se você tem interesse para compreender para onde nós estamos indo e o desenvolvimento das competências que nós devemos desenvolver, é muito importante você considerar essa fala do Morin. Tudo bem? Vocês prometem que vão olhar? Não é fácil, ele é denso, ele é pequenininho, mas ele é denso. Mas é preciso ter coragem para entrar nas coisas mais densas, porque a vida pede, exige, não é só coisa facinha de compreender, você vai ter que parar, pensar o que significa isso. O Morin, ao pensar a educação do futuro, ele fala da incerteza, por exemplo, de uma forma maravilhosa, nos mostrando que a vida é um oceano de incerteza. A gente foi educado para ter certeza, mas não existe certeza. E ele teoriza sobre isso. Até parece um palavrão dizer não existe certeza. E como que eu fico, então? Não, a vida, você não tem certeza. Você navega num oceano de incertezas. Alguma coisa, você tem mais segurança, mas não dá para apostar nas certezas. E o Morin vai dizer que a educação do futuro precisa considerar muito essa questão para a gente aprender a enfrentar as incertezas. Porque se você vai querendo ter certeza, você vai dar uma trombada muito forte. Ele vem falar também que não existe um conhecimento justo e acabado. Ele vai falar das ilusões, dos erros que nós cometemos, que também não tem jeito, a gente precisa aprender a saber que a gente se ilude, que a gente comete erros, e desenvolver uma forma de pensar, uma forma de raciocinar que reduz um pouco os erros e as ilusões que nós trazemos dentro de nós. Isto é pensar em conteúdos que devem entrar na educação para o futuro, certo? Sabe, porque os aplicativos lógicos, todos eles estão resolvendo esses problemas, até os translators, né? Tradução para todas as línguas, vai estar tudo na palma da sua mão, muito fácil. O que vai ser difícil são outras coisas.
que a educação precisa considerar. E essas outras coisas, muitas delas estão sendo citadas pelo Morin nesse livrinho. Certo? A questão das ilusões, dos erros, das incertezas, da compreensão. Ele tem um capítulo que ele chama Ensinar a Compreensão. Você já fica um pouco assim, achando diferente, mas compreensão ensina? A gente ensina matemática, geografia, história, mas compreensão ensina? Ensina. É possível ensinar a compreensão. E a compreensão é importantíssima. Aqui entre nós, a maior fome que tem aqui entre nós não é a fome de comida para o estômago, é a fome de ser compreendido. E se você olhar a população como um todo, a maior fome da humanidade, lógico que tem bolsões de pobreza, que tem fome material, mas a grande fome humana é ser compreendido. É a mulher que não se sente compreendida pelo marido, o marido pela mulher, os filhos que não se sentem compreendidos pelos pais. Esta carência de compreensão é um grande desafio da educação para que a gente possa desenvolver, não é? Tipos de compreensão, os caminhos da compreensão diferentes. E assim o Morin trata de muitos aspectos ligados à educação do futuro. Certo? E nessa direção de o que fazer, porque eu estou dando para você, estou falando, tem um tsunami de mudança, e o que a gente tem que fazer? Vamos olhar o Morin, pelo menos, para não deixar vocês perdidos. Fala de um problema e não mostra um caminho. O Morin, com os 7 saberes, é um caminho para a educação do futuro, que precisa ser, tem 7 saberes, precisa fazer muito aprofundamento em cada um dos saberes, e vocês, principalmente jovens, vão poder fazer isso. Você que é pedagoga, que está começando a sua vida de pedagoga, é o livro de cabeceira de todo educador, é considerar os 7 saberes. Por outro lado, existe um movimento no mundo que considera esse tsunami de mudanças, essa revolução enorme, pensando o que nós deveríamos ensinar para os nossos filhos, para 2050, por exemplo. E esses pensadores, eles resumem em 4 aprendizagens fundamentais que eles vêm chamando, dando um apelido para isso, de 4 Cs. Os 4 Cs. Porque cada um dessas áreas tem um C. O primeiro C é o pensamento crítico. Vocês lembram que eu falei que hoje não temos que desenvolver e dar informação, você pega a informação. O que eu preciso te ajudar é desenvolver o pensamento crítico. Certo? Uma das tristezas contemporâneas é como nós acreditamos no que todo mundo fala. E ponto. E você entra, e vai como uma boiada, e vai indo, porque você acredita. Então, é preciso muito cuidado com os nossos alunos para desenvolver neles o pensamento crítico. Alguma coisa do tipo, Alex, confiar desconfiando, mas não no sentido pejorativo, que reduz a pessoa. É que nem a pessoa sabe, nem eu preciso sempre confiar desconfiando e desconfiar confiando. Confiar desconfiando e desconfiar confiando. Porque aí eu fico mais atento, eu não vou de cabeça. E os nossos alunos, os nossos filhos precisam desenvolver isso para o futuro.
Porque nunca foi tão difícil na história da humanidade ter informações corretas, precisas. Nunca foi tão difícil. Se você quiser ter uma informação precisa, você precisa pegar uma picareta e cavucar nas catacumbas informativas para chegar perto daquilo que é o real. Porque a mesma tecnologia que dá velocidade para a informação, você chega fácil na sua televisão, no seu celular e tudo, essa mesma tecnologia, essa mesma inteligência que cria a tecnologia, essa mesma inteligência é usada para manipular a informação, entende? E às vezes manipula de um jeito que a gente não imagina. Você pode ligar a televisão um dia, Tiago, e aí você escuta um repórter com aquela voz bonita dizer: atenção, Brasil, a água do mar é doce. Você fala: mas que coisa, isso é um absurdo. Eu sei que a água do mar não é doce. Mas a força da mídia repete essa informação à tarde, repete à noite. Eu estou criando uma metáfora para vocês entenderem o risco da manipulação. E isso tem que ser ensinado. E no outro dia, a água do mar é doce, a água do mar é doce. Faz uma lavagem cerebral em nós, e daqui a pouquinho eu estou andando por aí falando: você sabe que a água do mar é doce? E vou até fazer uma militância para fazer você compreender que a água do mar é doce. Capaz até de falar: vamos organizar uma excursão para Santos, para levar o pessoal para experimentar a água e ver que é doce, que é um grande engano essa coisa que a água é salgada. Aí você arruma a bandeira, o ônibus, aí todo mundo, um refrão: a água do mar é doce, a água do mar é, pelo ônibus afora. Chega lá, experimenta a água do mar, e você sabe o que você fala? É doce mesmo. A lavagem cerebral é tamanha que você acha que ela é doce, só que você vai vomitar. Ela não é doce, mas a tua cabeça foi. Isto é que desenvolver pensamento crítico, que é um dos grandes desafios da educação, e que às vezes não aparece nas nossas reuniões, na nossa escola. Desenvolver pensamento crítico é fundamental. Depois, desenvolver compreensão, que é um outro C. Não falei dos 4 Cs para vocês? Compreensão e comunicação, são 2 Cs juntos. Se comunicar bem é muito importante, mas a comunicação, ela precisa da compreensão, senão você fica um macaquinho repetindo coisas. Você tem que compreender mais profundamente as coisas. A compreensão, a gente ensina. A gente vai muito bem de informação, porque tem modem, tem internet, tem tudo isso. Você toda hora, aliás, você está sufocado de informação. Mas compreensão, a compreensão não vai bem. Existe um desafio de ampliar a compreensão através de recursos do diálogo, de formas diferentes de conversar, de formas diferentes de pesquisar, de forma diferente de buscar, porque 2050 vai precisar de uma pessoa que compreende mais. Não só comunica, mas compreende. E não só a compreensão fria, lógica, mas uma compreensão mais profunda. Eu olho para você e eu aprendi sobre as emoções humanas, sobre como as emoções aparecem no corpo.
E eu pergunto como você está, você fala, está tudo bem, mas eu estou vendo que não está bem. É da boca para fora que está. Mas eu tenho olhar, eu tenho uma capacidade de enxergar mais profundamente os seres que estão do meu lado. Não é só a compreensão. Ah, ele falou que está bem, então está bem. Não, você fala que está bem, mas não está bem. Você tem que fazer outros tipos de leitura. Então, compreensão é algo que precisa ser muito... Compreensão tem que ser uma disciplina. Como tem matemática, geografia, como é que a gente desenvolve compreensão? Tá certo? E outro C, a cooperação. A cooperação é fundamental. Nós ainda achamos que fazemos melhor que o outro, que a gente é melhor que o outro, mas a cooperação é fundamental para elevar a qualidade de tudo que a gente faz. E eu não exagero que a gente vai muito mal de cooperação. Vocês não acham? Vai muito mal de cooperação. Por vaidade, por egocentrismo, sociocentrismo. Sabe o que é sociocentrismo? As panelinhas, os grupinhos, pensa tudo do jeito deles, você não penetra lá, não há cooperação, porque você não é da minha turma, você não é do meu grupo, você não é da nossa turma aqui. Então isso chama sociocentrismo. O egocentrismo, eu, né? Às vezes o etnocentrismo também, de raça, de cor, tudo isso comprometendo a cooperação entre as pessoas. Isso precisa ser levado para a sala de aula, levado para uma compreensão maior. E um outro C é a criatividade. E a criatividade é, se vocês me falarem, o que eu mais preciso para 2050, 2030, 2040? Criatividade. Você precisa entender que tudo está mudando. Todo dia você acorda e fala assim, hoje eu tenho que ser um ser diferente, eu não posso ser igual ontem. Isso é dificílimo. Fazer um questionamento desse tipo, eu tenho que ser diferente. Porque se tudo está mudando e eu fico parado, vai ter um desajuste. É um excesso que eu estou falando, mas é como se acordar, você fala, eu tenho que mudar um pouco hoje. Os meus valores, o meu jeito de fazer, o meu jeito de olhar, de sentir o mundo, de agir no mundo, tem que mudar permanentemente. Nada fica igual, tudo muda. E se tudo muda, eu tenho que mudar o meu olhar para tudo isso. E isso está no contexto da criatividade. Está certo? Eu tenho que aprender a renascer. É uma coisa que vocês podem levar para casa. Assim. Eu tenho que renascer toda hora, todo o tempo. Não é esperar assim... um dia eu mudo, é agora, você tem que ir mudando, dia a dia. Lembra daquelas pessoas, e isso é um traço da cultura, né, Tiago, que alguém falava assim, acho que ainda fala, e aquela pessoa é uma pessoa interessante, uma pessoa positiva, ela não muda de opinião, ela não muda de posicionamento, porque ela é maravilhosa. Isso é um desastre. Eu tenho que mudar o tempo todo, reconsiderar, entender novos caminhos. Eu preciso renascer o tempo todo. Ninguém fala para você que você tem que renascer. A educação do futuro, para o futuro, precisa ensinar você a renascer. Precisa ensinar você a morrer. Porque ninguém renasce se não morre. Aqui eu não estou falando morte física. Você, para nascer para uma ideia, tem que morrer para uma outra ideia. E, às vezes, você fica tão apegado num conceito, numa ideia, que você não entra outra. Aprender a morrer para as teorias, para as ideias, para poder manter viva a criatividade.
Um outro olhar, estou indo já para... Vocês cansaram já um pouco, não? Dá para aguentar um pouquinho mais? Um outro olhar é o seguinte: o ser humano tem um lado de sofrimento. Nós sofremos. E quando a gente pensa no sofrimento dos nossos antepassados, a gente não tem consciência do que essa gente maravilhosa que nos permitiu estar aqui hoje, porque são gerações e gerações que vêm, já sofreram muito. Sofreram com pestes, né? A peste negra, lá no meados do século XIV, matou quase 500 milhões de pessoas na Europa. Era uma loucura, e não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha nada, e a gente morrendo e morrendo e morrendo. A varíola, no século XV, XVI, a varíola já vem antes também, desde antes de Cristo, mas a varíola aqui na América, com a colonização espanhola, destruiu, dizimou cidades. A gripe espanhola, em 1918, foi uma loucura, quase 500 milhões de pessoas morreram, sem ter resposta para isso. Sofremos muito com as doenças, e a gente não tinha solução. Tivemos agora uma epidemia, mas em 2 anos, em 3 anos, nós já encontramos pelo avanço da medicina e tudo mais. Mas antigamente não tinha essas respostas rápidas, era muito mais difícil. Sofremos demais com a fome. Vocês não imaginam como sofríamos com fome, nossos antepassados. Hoje sofremos menos com fome. A humanidade como um todo. Sofríamos muito com as guerras. Você fala, mas tem guerra, está vendo a Ucrânia, está vendo Israel, mas é muito menos do que no passado. Tiago, no passado, a rotina era a guerra. Você vivia para fazer guerra, porque o valor fundamental é conquistar o outro território, o outro país. Então, era gente morrendo, marido morrendo, esposas ficando, famílias, filhos, órfãos, era coisa terríveis as guerras. Hoje temos guerra, mas não está generalizado como estava antes. Depois da Segunda Guerra, a ONU, movimentos de paz, foi melhorando um pouco. Então, hoje nós temos, é engraçado, em termos de fome, hoje se morre mais por morbidez, por comer demais, do que por comer de menos. Existe estudo da Organização Mundial da Saúde que mostra que morre mais ou menos 1 milhão de pessoas por fome, 3 milhões porque come demais. E os efeitos colaterais desse excesso de comida. O quadro mudou. O que é que tem de novo hoje, nessa história do sofrimento humano? É que a dor é outra. A dor é outra. Hoje, nós temos mais de 320 milhões de pessoas com depressão. Vocês devem ouvir aqui no Dumont que uma pessoa está deprimida ou que está com depressão. Isso alastrou para o mundo todo. A depressão é uma patologia psicológica da cabeça. E a pessoa deprimida sofre demais. Nós temos mais de 300 milhões de pessoas no mundo com diagnóstico de ansiedade. E o Brasil se destaca nesse levantamento. No último levantamento que foi feito, mundialmente, o Brasil ficou em primeiro lugar em ansiedade. E você fica pensando, mas como? Esse país, com esse sol, com essas praias, com esse samba, com esse maracatu, esse país assim, com esse movimento todo,
ansioso, você fala, isso é para fora. Isso é para fora, mas dentro, por N outras razões, que é o tema que nós estamos trazendo aqui, que é esse tal do mal-estar subjetivo. Não é o mal-estar, a medicina melhorou, os eletrodomésticos, a mulher que trabalha na casa hoje sofre menos do que a cozinheira de décadas atrás. Tudo melhorou, mas nós não estamos bem por dentro. Nós estamos frágeis por dentro. Ansiedade, depressão, em altíssimos níveis. Suicídio. Vocês sabem que a Organização Mundial da Saúde faz levantamento no mundo todo? Nós temos em torno de 500 mil pessoas que morrem por homicídio. Alguém matou uma pessoa, 500 mil pessoas, em média, um ano aí pelo outro. Sabe quantos suicídios nós temos em média por ano? 800 mil suicídios. O índice de suicídio no mundo é maior do que o nível de homicídios. Nós estamos com um problema. E isso vem a explicação das psicopatologias todas, das melancolias profundas, das melancolias ocasionais, da depressão, vem dessa ansiedade. Então, por isso, o maior desafio, eu falei para vocês do Mohan, para dar uma olhada na educação do futuro, eu falei para vocês dos 4 Cs, para dar um caminho, e eu estou dizendo para vocês aqui, agora, do fundo do coração, o maior desafio desse século é o bem-estar subjetivo, é se sentir bem por dentro. Isso significa aprender a lidar com a nossa interioridade. E até porque a gente tem que aprender a lidar com a interioridade, porque senão nós estamos fritos. Porque os algoritmos estão chegando, a máquina está chegando, os robôs estão chegando e estão fazendo coisas para o ser humano e tomando espaço, e está começando a tomar os espaços de decisão. Certo? Quer dizer, você vai deixar a máquina, o robô, decidir por você, porque ele é competente. E aí, se você relaxar e não souber dar resposta para as questões íntimas que você tem, você vai perguntar para a máquina, e ela vai dizer. Você corre até o risco de perguntar para a máquina que eu falo, o computador, com quem que eu devo me casar? Aí ela fala, você deve se casar com aquela pessoa. Aí você se casa com aquela pessoa. Olha que loucura, o risco que nós estamos vivendo, porque existe uma riqueza tecnológica muito grande hoje, mas uma pobreza de conhecimento interno, de autoconhecimento para saber quem eu sou, o que eu preciso. E se vocês sabem que o algoritmo, a máquina, o robô, ele é programado por humanos. Não cai do céu. É isso ou não? Por uma elite de humanos, que pode colocar os seus interesses e tomar decisão pela maioria das pessoas, porque elas entregaram os pontos. Elas não precisam saber o que elas precisam, porque a máquina vai saber. Só que não é bem a máquina, é uma elite que controla isso, que vai dizer, é assim. Você tem que comprar isso, você tem que fazer isso, você tem que caminhar nessa direção. Então, o risco enorme que nós corremos sem autoconhecimento, sem autoavaliação das nossas necessidades, é que o robô vai tomar o nosso espaço de decisão. Já está acontecendo isso.
Você, eu preciso ver o que... Vou ver no computador. Hein? Já está acontecendo, e é grave. Você pode até olhar agora e falar, não, você sabe que está batendo com o que eu penso, com o que eu sinto, tudo bem. Mas você não quer pensar, não quer sentir, você vai no roldão dessa orientação tecnológica, entendeu? Então, nós estamos correndo esse risco de... Então, eu falei para vocês da depressão, falei do suicídio, falei das ansiedades todas, né? Porque nós somos educados hoje para ser ansiosos. Você chega para você que é pedagoga, que está começando, uma das perguntas mais difíceis e tristes que você faz para uma criança, até para um pré-adolescente, primeira coisa, enquanto você fala, o que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Tem pergunta mais idiota? Porque os pais, inclusive, não fazem com maldade, mas fica tirando as pessoas do momento presente e jogando lá para frente. E o que a criança vai responder? Ela fica engasgada. O que você vai ser quando crescer? Em vez de você perguntar o que você é, o que você faz agora, e trocar e conversar, não, você está preocupado lá na frente. E aqui com isso, a gente tem uma definição de ansiedade que eu gosto muito, que é, o ansioso é aquele que almoça pensando no jantar. E se você almoça pensando no jantar, o jantar não existe, e você compromete o almoço. Você fica como um zumbi, vagando. Futuro, você sai do local, do momento presente. Por isso tudo é que, quando eu digo que o desafio é o bem-estar subjetivo, e o bem-estar subjetivo, o campo do bem-estar subjetivo são as emoções que nós sentimos e a convivência que nós temos. Só vive bem quem convive bem. Guardem isso. E é preciso aprender a conviver com o outro. E isso não chegou na escola, não chegou na educação da família, de uma forma organizada, de uma forma que possa crescer. Porque, inclusive, tem pesquisas nos Estados Unidos, de uma universidade importante, que é Harvard, que diz que, para enfrentar as demandas da vida, 25% das competências são técnicas, 75% são competências para lidar com as emoções e para lidar com a convivência. O grande desafio do sucesso profissional é a educação socioemocional. É educar para as emoções, o que eu faço com a minha raiva, o que eu faço com o meu medo, o que eu faço com o meu ciúme. Isso você precisa aprender. Porque o resto vem naturalmente. Essa dimensão técnica não é para jogar fora, mas ela vem naturalmente. O sucesso de um profissional é muito mais a capacidade, as competências que ele tem para lidar com o outro, para compreender o outro, certo? Para conviver com o outro. E a gestão das suas emoções. Tem muita gente inteligente que perde o emprego porque não sabe lidar com as emoções, com a raiva que aparece, e aí ele estraga tudo. O medo, não sabe lidar com o medo, não sabe lidar com as emoções desagradáveis. Todas as emoções são importantes, mas educação socioemocional é o desafio que nós temos hoje para conversar, para preparar os nossos filhos para o futuro. Tá bom assim? Então, eu estou agora disponível para as perguntas, conforme vocês queiram fazer. Me agrada muito. Obrigado pela atenção de vocês. Engajando nisso que o senhor está falando, vocês que são jovens, vocês estão tendo essa oportunidade de estar ouvindo
essas informações que são conhecimentos, né? Hoje vocês têm essas informações rasas no YouTube, no TikTok, mas isso é conhecimento, isso é vida. Os pais de vocês não tiveram essa oportunidade que vocês estão tendo hoje. Então, hoje, vai manter vocês, o que vai definir vocês é o que ele acabou de falar, é o autoconhecimento. Quando você sabe o que você é, o que você quer, ninguém destrói os seus sonhos, os valores, a sua essência. Então, a cada momento que eu via um conhecimento profundo de alma e de essência. Então, valorizem isso, né? Isso é conhecimento que vocês vão levar para o resto da vida. Obrigado. E você, o que você quer perguntar? Eu não tô... Está digerindo? Mas o que você achou? Meus amigos não sabem. Gostei muito da palestra. Foi muito importante abordar conteúdo como esse. E muito obrigado, né, por essa oportunidade de convidar uma escola para participar disso, ouvir sobre isso. Vai agregar muito para nós. Muito obrigado. Bom, obrigado de você ter participado também. Quem quer fazer pergunta? Professor, posso fazer uma colocação? Eu participo, eu gosto de participar dessa educação dessa galerinha. Sei. Dos 14 aos 20 anos aí, porque eu tenho em casa também. Sei. E muitos deles são pacientes meus também. A gente acompanha o crescimento e o desenvolvimento, né? O professor colocou uma coisa no começo da palestra que é muito importante, até para eles entenderem. Tá? Um dos problemas que a humanidade está tendo hoje é esse desenvolvimento, essa velocidade que a informação chega na palma da mão de vocês. Isso para vocês, na primeira vista, é maravilhoso, porque traz vocês hoje para o que está acontecendo online, praticamente 24 horas por dia no mundo. Uma informação que acontece lá na Crimeia chega aqui em questões de segundo. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? Quando você não sabe se posicionar e você não sabe buscar a informação correta e o porquê da informação, que é onde você desenvolve a sua parte crítica da coisa, quando você tem um conhecimento total do que está acontecendo, você consegue saber discernir o que é certo e errado. Tá? E isso é muito importante, que é a dificuldade maior do que acontece hoje. É por isso que hoje a gente vive um mundo de um lado, fake news. Aquela galera que defende fake news absurdamente. O outro lado, aquela pessoa que acha, e não estou falando que está correto, que tem um senso crítico, que é a mídia se colocando. Tá? Nós, e eu vou me colocar nesse meio também, não tivemos essa oportunidade que vocês têm de ter informação na palma da mão, tá? De ter essa facilidade de ter as coisas. Nós não tivemos. Por isso, a gente teve uma educação mais, vou dizer uma palavra que vocês vão entender, conservadora. Uma educação mais turrona, na base antiga, na base do tapa, da vassourada, da varinha debaixo, atrás da porta. Foi muito assim para a gente, porque os antigos vieram trazendo essa educação e gerou bons frutos. Essa tecnologia, toda essa evolução que nós estamos vivendo, é por causa desse pessoal que veio de lá também. Então, eu estou colocando só os dois, fazendo aí dois pontos, professor, porque é importante para as crianças, pôr as crianças para pensar. Eu sempre uso essa palavra. Hoje, nós temos que pensar fora da bolha. Senão você não tem sucesso pessoal, profissional, você é apenas mais um na fila
do pão. E isso a gente não quer ser. E eu quero deixar também, na sequência da fala do nosso presidente, que nada contra a tecnologia em si. Né? A tecnologia trouxe avanços para o nosso bem-estar, mas é preciso cuidado. É preciso cuidado para ela não ocupar os espaços de decisão em relação a nossas intimidades, aquilo que a gente quer. Porque não é só erudição, conhecimento, informação, nós precisamos de sabedoria. Sabedoria é diferente de erudição. Às vezes você tem uma tia já velha que tem sabedoria e você tem um doutor PhD que não tem sabedoria, ele tem informação. Erudição é diferente de sabedoria. Nós precisamos pensar com as nossas crianças, como a senhora bem disse, a começar a mexer nessa dimensão que não é só lógico, matemática, linguística. É preciso, é uma educação para a vida. Pois não. Boa tarde. Parabéns, Alex, mais uma vez, pelo incentivo com os alunos aqui na Escola do Parlamento. Parabéns, Fernanda. E parabéns ao senhor que deu essa aula. Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu pude pegar um pouco do que o senhor falou. Logo no começo, o senhor fala da informação que tem a ver com tecnologia. Eu sou um grande entusiasta da tecnologia. Mas o que eu acho que acontece não é a quantidade de informação, mas a qualidade do que se recebe. Né? O Alex falou muito bem quando ele fala de onde procurar estas informações. Mas o que eu queria perguntar para o senhor é como a gente consegue encontrar estas informações fora das redes sociais, que não sejam o Google ou outros aplicativos de pesquisa. Para o senhor, a biblioteca ainda é a melhor forma de pesquisa? O quê? A biblioteca ainda é a melhor forma de pesquisa? Sim. Eu acho que a pergunta é muito pertinente, porque nós precisamos orientar as crianças, os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes, para eles terem um caminho mais seguro para trilhar, na busca, porque a gente busca tudo, mas você deu a resposta, porque uma orientação de leitura é fundamental. Porque hoje não existe a orientação de leitura que tenha consistência na sabedoria humana, na dor humana, no sofrimento humano, né? A gente, até por causa da facilidade de pegar o celular e já ter o TikTok, já ter aquelas brincadeiras, já ter aquilo, é fácil, porque as coisas boas demandam um esforço. Você lê Dostoiévski, por exemplo, requer um esforço, mas você sai um outro ser depois dessa leitura. Você lê o Machado de Assis em profundidade. Se você quiser entender o ciúme, por exemplo, em Dom Casmurro, um aluno tem que ler. É preciso professores que incentivem, façam leitura junto, criem situações, porque com aquela leitura você adquire, não é só uma narrativa e uma informação, mas é uma sabedoria. Né? O sofrimento humano, nos Dostoiévski, e tantos outros. Mas parece que é até difícil falar disso, porque é difícil, mas não é, depende. Por isso que nós achamos que o primeiro passo, se bem que eles não precisam ser separados, é abraçar os professores. Abraçar os professores, porque é como os pais, você não pode ir para os filhos sem passar pelos pais. Precisa conversar com os adultos de referência, estimulá-los para uma orientação diferente, nova. Está certo que, se não for possível, você vai direto, mas nós estamos precisando de um grande abraço com os professores, com os educadores,
para eles também, porque também às vezes ficam com alguma redução ou com alguma deficiência por causa da história que tiveram, da formação que tiveram, e nós temos que fazer junto, pensar no educador e pensar nos jovens, juntos. E, nesse sentido, eu reforço a sua colocação. A biblioteca, né, que não é só o celular com essa superficialidade, deslizando na superfície só, é preciso afundar um pouquinho mais. Obrigado pela pergunta. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Seu nome? É Rodrigo. Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta sobre os 4 Cs que o senhor fez. Se o senhor é a favor de criar uma matéria na escola, em todas as escolas do Brasil, para conversar sobre isso, né? E também dar apoio mais à forma de estudo do aluno, como o senhor mesmo disse, que é muito fácil procurar informação. Por exemplo, no celular, em vez dele pegar um livro, ele pega um celular. E a gente começa a ficar muito dependente disso. O senhor acha que é a favor de criar uma matéria para tirar essa dependência da tecnologia? Eu acho que precisa de conteúdos, eu não diria uma matéria, mas esses conteúdos poderiam entrar junto com todas as disciplinas, com toda a orientação, um programa de educação de uma escola, não é? Deve entrar os conteúdos sobre como a gente pode se conhecer mais. Isso é aquele tema do autoconhecimento, não é? Como eu posso entender? Porque vamos falar, por exemplo, sobre emoções. Não tem nada mais fundamental na nossa vida do que as emoções. As emoções, elas definem as nossas ações. Certo? Levanta o braço aqui quem já foi assaltado na rua. O roubado, furtado. Uma, 2, 3 pessoas, 4. Agora, levanta o braço aqui quem já foi assaltado pela raiva. Pode levantar, menina. Quem já foi assaltado pelo ciúme? Pode até levantar as pernas também. Vocês percebem que nós temos um problema que está interno em nós, maior do que o inimigo, o assaltante que vem de fora, o que tira a minha paz, o que tira o meu sossego, são coisas que habitam na minha mente. Eu não sei lidar com a raiva, eu não sei lidar com o medo, eu não sei lidar com o ciúme. E é possível aprender a lidar com as emoções, fazer gestão. É preciso entender o que é emoção, como é que a emoção nasce, como é que ela aparece, como é que a emoção expressa no corpo. Tem muitos conteúdos que vão atender essa dimensão do autoconhecimento. E da convivência também. Como é que eu convivo melhor com o outro, não é? E é possível, sim, levar esses conteúdos para a escola. É possível. E nós, de um modo geral, hoje chamamos de saúde mental, não é só de loucura, mas a saúde da mente, mas de uma forma mais pontual na educação, nós chamamos de educação socioemocional. A educação socioemocional hoje, pelo Ministério da Educação, já é inclusive uma... As escolas devem tratar esses assuntos, encontrar os caminhos para apresentar esses assuntos para os alunos. Então, você precisa defender essa tese lá na sua escola, porque é preciso falar sobre emoções, é preciso compreender as emoções, é preciso compreender, fazer gestão emocional, é preciso desenvolver independência emocional. Quer dizer, eu não posso que as emoções do entorno caiam sobre mim e me derrotem. Eu preciso ter uma independência emocional, do estado emocional. Isso pode ser aprendido.
preventivamente, eu posso aprender muita coisa nesse sentido. Então, a sua pergunta foi perfeita. Tudo que nós queremos é que esses conteúdos cheguem para os jovens de maneira regular, normal, do mesma forma que chega a matemática, geografia, história, língua, as dimensões da língua portuguesa e etc., que chega também o socioemocional, que é essa sabedoria, essa educação para a vida. Tá bom? Professor, meu nome é Laírce. Primeiro eu queria parabenizar pela palestra, o pessoal da Câmara também. Sempre venho aqui e aprendo alguma coisa, né? E como tenho filhos nessa idade, 2, na verdade, gêmeas, que dá trabalho dobrado, e é um grande desafio realmente ter, né, acesso a esses conteúdos, principalmente na idade deles, que agrega valores, né, emocionais, principalmente. E eu assisti uma palestra recentemente de uma socióloga também, ela chama Ana Lúcia Galvão, que ela diz para os jovens que estão aí, né, buscando o caminho, e como isso serviu para minhas filhas, eu acredito que sirva bem para eles, que você quer ser no futuro? Vocês já são humanos, e o que vocês precisam fazer é tentar melhorar essa humanidade, nem que seja 1 milímetro por dia. É só isso. Se vocês fizerem isso, o resto já está bem encaminhado, porque quando vocês colocarem a humanidade à frente das atitudes, sejam financeiras, seja tecnológica, seja profissional, vocês já vão estar saindo na frente. Era só isso, de uma maneira mais direta, que eu queria deixar para vocês pensarem também, porque eu penso nisso sempre como mãe de adolescentes. Muito obrigada. Obrigado. O que vocês... A tradução disso é ser mais rico por dentro. Nós estamos muito preocupados em ficar rico por fora, mas essa riqueza interna de compreender melhor, que vai a gente ficar mais... Todo mundo quer ter o tênis X, a roupa Y, a bolsa não sei do quê, e mais isso, e aparecer bonito na festa. Mas a maior beleza é quando você tem beleza interna, para poder usufruir a vida. É óbvio que vai ter que trabalhar, vai ter técnica, vai ter a dimensão tecnológica, mas ela só faz sentido se você estiver bem. Não é? Você estando bem, dá tudo certo. E vocês que querem conquistar as pessoas, jovens, os jovens, sabe qual é o melhor presente que você pode dar para alguém, para conquistar alguém? É dar você resolvido, você sem problema. Certo? Que é tudo que o mundo quer, que as pessoas querem. A hora que você estiver bem, você vai encantar o mundo. Tá bom? Um beijão para vocês. Obrigado, viu? Ah, desculpe. Eu pensei que tivesse terminado, mas não tem problema. Tipo assim, ó, o colega ali falou que a gente deveria mais ler... Não, pedi a sua opinião, né? Que a gente deveria buscar mais informações em livros, né? Aprofundar a leitura, igual você falou por dentro, aprofundar. Sim. Mas também eu queria te fazer a pergunta, tipo, tem informações que eu não conseguiria achar num livro. Tipo, como pode dizer? Tipo, uma notícia, alguma coisa. Então, você acha que seria meio errado ir no celular e... tá lá, tá tendo guerra em tal lugar, tudo assim. Você acha que seria meio errado eu ir no celular e ver essas notícias? Só uma pergunta aqui. Eu não entendi bem essa. Você procura informação ou conteúdo? Informação você encontra através de mídias, e tá tudo bem. E aí é o que o Alex falou. Você tem que verificar esta mídia. Agora, conteúdo, por exemplo, você pode encontrar um simpósio de medicina na internet que te ensina a fazer uma cirurgia. Ok? Mas dentro de um livro de medicina você vai encontrar esse simpósio e muito mais informações, com mais conteúdos e mais precisos. E com muito mais segurança. Porque dentro de um livro tem quem publicou, quando publicou, quais foram os métodos, enfim. Então, eu entendi o que você quis dizer. Não existe conteúdo fora da biblioteca. Exatamente, não existe. No entanto, hoje, quando os professores eles dão uma aula invertida, vocês têm que buscar o conhecimento, o tópico lá, estudar o tópico, para depois dar o feedback para os professores e a gente
É isso, não é fácil, né? É um Dostoiévski com 11 anos, mas eu penso que com 15, com certeza, né? Com 15 já... E eu acho que o Machado de Assis também. É maravilhoso. Mas eu queria... Tem mais alguma pergunta? Eu queria, assim, de uma maneira bem curta, reforçar o que eu estava dizendo para vocês. Vocês querem conquistar as meninas, os rapazes, serem felizes, se resolvam afetivamente. Porque tecnicamente não vai ter muita dificuldade. Agora, afetivamente, sim. Se você não sabe lidar com as emoções, você é um chato, você é explosivo, você é um cara que está sempre criando problema, você pode ser inteligente tecnicamente, que você não vai ter sucesso. Para nada. Então, começa a olhar para dentro de você e verificar essas questões ligadas Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Heloísa. Eu queria voltar nesse assunto que, na verdade, você já está falando, desse desenvolvimento da dependência emocional. Como que a gente pode estar começando, ou, assim, sabendo que a gente já está começando esse desenvolvimento. Se a gente está com alguma dificuldade, porque muitas pessoas, muitas vezes, têm dificuldade para começar esse desenvolvimento, né, dessa dependência. Aí eu queria saber como que você pode dar essa notícia, essa dica para a gente começar essa dependência emocional da gente. Tem muitas questões subjetivas, afetivas, que às vezes são complexas e profundas e que precisam de abordagens mais profundas também, às vezes num processo terapêutico. Mas tem muita coisa que pode entrar numa ação preventiva, educativa, entendeu? Então, é nesse nível que eu estou falando da educação para as emoções. Não vai impedir de você ter a sua psicóloga, o seu terapeuta, se for o caso, com alguma questão muito forte que você está carregando, uma dor muito forte. Mas, independente disso, desde cedinho, desde o infantil, já precisa falar de emoção, já precisa falar de convivência e de todos os fundamentos disso. E isto é um assunto que hoje se insere nessa denominação que nós usamos, educação socioemocional. Pode ser no infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, para quem está fazendo doutorado, para todo mundo precisa de educação para as emoções e educação para a convivência. E aí é uma questão de verificar aqui em Dumont, verificar na sua escola como é que isso pode entrar, como é que esses conteúdos podem entrar. E aí é só procurar, que você vai achar fácil. Isso que ela disse está bem claro no capítulo desse livro do Morin, que fala do enfrentar as diferenças, né? Exatamente. Está bem claro eu já li esse livro, está bem claro no enfrentar as diferenças. Sim, o Morin já traz teorias sobre isso. Você vai ler esse livro do Morin. Depois de hoje, você vai ler esse livro. E só que você não vai desanimar, promete. Você vai ler, porque o Morin você lê, e aí você para e fala, nossa, não entendi nada. Eu preciso ler de novo, prestar atenção, ter foco. A hora que vai abrindo, é uma beleza, é sabedoria, certo? Então, não pode, porque o livro do Morin, lançado no ano 2000, era para até 2010, a maioria dos professores do mundo, porque ele foi traduzido para todos os idiomas, mas foi uma minoria de educadores porque ele é principalmente para os educadores. É que eu estou falando para o jovem. Você está aqui, você está motivada,
Seria até uma forma de você, nas dúvidas, levar para o seu professor, trocar ideias com ele, para compreender a mensagem do Mohan sobre a diversidade, sobre as incertezas e tudo mais. Tá bom? Mudando um pouquinho do assunto aqui, como o senhor falou no início da palestra, daqui em 2050, no caso, a gente vai ter um tsunami de mudanças. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor tem alguma dica... Nós já estamos tendo um tsunami, né, que vai aumentar. Sim. Eu queria saber se o senhor tem alguma dica para a gente se preparar para isso, para o futuro, a gente ter pelo menos, como que se diz, uma ideia de como se tá naquela situação, sabe? Se lidar com aquilo. Então, você já pode começar lendo Mohan, claro, nos 7 saberes, e refletindo sobre os 4 Cs. Desenvolver criatividade, desenvolver cooperação, desenvolver comunicação e compreensão e tudo mais. Esse já é o caminho. Tá certo? O livro está de fácil acesso para baixar, que eu já entrei. Pode imprimir. Mas eu devo dizer que ele não é uma coisa tão rica, e por ser tão rico, ele não é fácil. Então você tem que querer ser feliz para enfrentar uma dificuldade de compreensão, certo? Você tem que ler, reler, conversar com alguém, marcar um... Normalmente esse livro do Mohan, que tem 7 saberes, dá para fazer um curso sobre um saber, ler, aprofundar. Pode ser uma das metas da escola do parlamento aqui em Dumont, trazer o tema das emoções, trazer o tema da convivência para as escolas da cidade. Já começamos a trabalhar isso. Ótimo. Heloísa, né? Posso fazer uma sugestão para vocês, alunos? Eu não sei se tem algum professor acompanhando vocês, mas façam um clube de leitura em torno desse livro. É um começo para vocês começarem a debater e seguir os passos que estão dentro dele, estão dentro da escola, com o professor. É um primeiro passo, né? É um primeiro passo e acho que vai ser bem interessante para vocês. Tudo bem? Falando sobre a tecnologia, você acha que muitas das profissões de hoje em dia serão desvalorizadas por conta dela? Como muitas profissões de hoje em dia estão valorizando muito? Não, serão desvalorizadas por conta da tecnologia? Não necessariamente desvalorizadas, não é? Mas existe um ponto aí muito delicado, que a tecnologia, a ciência, a tecnologia vai ocupar muito aquilo que nós fazemos hoje. Tá certo? Então nós vamos ter que aprender a viver sem fazer essas coisas. Lógico que vai ter alguém que vai ter que estar muito dentro da tecnologia para criar toda essa inteligência artificial, todas essas soluções. Mas é uma minoria. Então, uma grande indagação é como nós vamos ser criativos para verificar os espaços que a tecnologia não pode ocupar para nós ocuparmos. Isto é a resposta. Há espaço, mas você tem que ser criativo. Tá certo? Eu acho, na medicina, o médico, o engenheiro, está tudo daqui 10 anos que está totalmente modificado. Não vai ter espaço para você fazer o que você faz hoje. Posso fazer um adendo, por favor? O senhor cogitou médico. Eu li foi um estudo da FGV, foi feito recentemente, Fundação Getúlio Vargas, e falando sobre o impacto na saúde, que é a minha área. E a medicina, por incrível que pareça, vai ser a mais afetada com o uso da tecnologia. Porque o médico, a não ser para operar o robô em uma cirurgia, por exemplo, o médico clínico, que é aquele que não opera, é aquele que atende no postinho, esse médico ele vai ser substituído 100% pela tecnologia.
O paciente vai entrar na sala, vai ter um computador, ele vai sentar numa cadeira, vai escanear o dedo dele. A partir daí o computador vai saber temperatura corporal, pressão, frequência cardíaca, se ele tem uma dermatite ou não, como está funcionando o intestino, se realmente ele tem dor abdominal. Tudo num toque de dedo, num scanner. E, a partir daquela anamnese verbal, do que o paciente falar para ele, ele vai terminar de concluir o estudo dele. Isso daí, inteligência artificial, robótica, tudo que o professor falou aqui para a gente. É verdade. Incrível. Isso se os nossos bebês, logo depois de nascer, não vai receber um chipzinho e que vai estar numa central mostrando todo o funcionamento, tudo que a gente vai em laboratório já está pronto na tela, como é que está evoluindo, etc. Bom, mas isso nós sabemos que em todas as profissões vai acontecer isso, não é? Qual é a nossa criatividade para a gente vai se organizar diante disso, tá certo? Por isso é que ensinar a criatividade é fundamental, para não ficar assim, e agora, como é que eu faço? Eu tenho que encontrar uma solução. Tá bom, querida? Não se assuste não, viu? Continue aí forte. Só para fechar, há uma semana atrás, o Conselho Nacional de Justiça do Brasil, CNJ, foi pego de surpresa por uma sentença trabalhista dada por um robô de inteligência artificial. E foi graças a um desembargador que entrou com uma ação contra, que descobriram que quem deu a sentença foi um computador. Olha a mobilização, a coisa está acontecendo debaixo dos nossos olhos e nós não estamos. É assustador a gente pensar que, por exemplo, a Tesla já faz plano cerebral com chip. Isso é muito complicado. É assustador, dá muito medo. Exato. Agora eles conseguem mapear. Aliás, foi barrado há uns 20 anos atrás um estudo científico, foi barrado inclusive pelo Vaticano, um projeto que chamava Projeto Genoma, que previa fazer um mapeamento completo do seu corpo, da sua genética, prevendo qualquer tipo de doença, inclusive câncer, há 2, 3, 4, 5, 6 gerações à sua frente. Então, por exemplo, há 6 gerações, se eu tivesse uma mulher e essa mulher pudesse ter um câncer de mama, ela seria excluída da linha de sucessão genética da sua família. Sim. É muito assustador isso, porque a gente acaba tirando o poder arrebatador de Deus, que é o livre-arbítrio. Né? Então, até onde a tecnologia é benéfica? Ela é uma aliada? Ela está ali para quê? Para nos auxiliar? Para tomar conta de nós? E isto é que por isso é necessário desenvolver o pensamento crítico, certo? Que confia desconfiando, não fala, não, isso falou, é isso mesmo, não, vamos conversar, vamos entender, vamos aprofundar. Esse é o maior desafio. Tudo bem, pessoal? Tem mais uma pergunta aqui. O senhor, né, já é vivido, tem vários conhecimentos. O senhor, né, já é vivido, tem muito conhecimento, né, e vê que a tecnologia está mudando. Igual Eu o senhor sou um falou. aprendiz. É, um aprendiz, né? Eu sou um Você sabe aprendiz. mais Eu que me nós, considero um aprendiz. Então, uma pergunta, tipo, muitos vão fazer o que amam, a profissão que amam fazer, alguns, mas eu penso em, tipo, se o senhor, qual que é a sua opinião, tipo, das pessoas que vão seguir o rumo na tecnologia? Porque eu acho, igual o Alex falou, que, agora vai ser mais valorizada aquela pessoa que tem o estudo para instruir a máquina, né? Que eu também vi umas notícias que uma máquina conseguiu fazer uma cirurgia no cérebro de uma pessoa, né? Uma precisão alta. Então, eu penso em entrar na tecnologia, sabe? Empregos tecnológicos, estudar para isso, porque as oportunidades serão mais abertas. Qual que é a sua opinião Se sobre você isso? desenvolve autoconhecimento, eu vou repetir, o autoconhecimento é você saber um pouco mais o que eu sou, o que eu quero para a minha vida, para o meu trabalho, para a minha relação afetiva. Autoconhecimento é você fazer perguntas, e é muito difícil
você responder isso. Porque, às vezes, você está respondendo pelas influências que você recebeu na sua história de vida. Certo? Foi difícil nascer, não foi? Você passa por um espaço estreito, quando sai do útero da sua mãe, depois tem ruído, tem luz, tem claridade, um monte de coisa, a gente não lembra, mas foi um desafio nascer. E aí, quando você nasce, você é como se caísse num, vamos falar, caldo de cultura, certo? Um caldeirão de feijoada fervendo, caldo grosso, tudo que cai lá pega o gosto. Aí, quando você nasce, você começa a pegar o gosto da sua mãe, o gosto do seu pai, o gosto da sua família, o gosto dos professores que você tem, os livros que você lê, você vai sendo influenciado pela cultura, certo? E todos nós, vocês ainda estão um pouquinho cedo para esse desafio, mas ele pode já estar entrando na sua cabeça. Todos nós precisamos nascer pela segunda vez. É um nascimento simbólico. É quando eu pergunto, quem sou eu? Está meio cedinho ainda para vocês. Mas daqui a pouco, quanto mais cedo essa pergunta, melhor. Quem sou eu? Aí você começa a responder, nossa, isso é meu pai. A influência foi tão grande que eu vejo que isso é meu pai, ou é minha mãe, ou é isso, ou é aquilo. Mas eu quero isso? Eu quero acolher essa influência ou não? Aí você tem que ver, isso fica, isso não fica, porque às vezes você não pode morrer reproduzindo as influências que você recebeu. Chega uma hora que passa pelo seu próprio crivo de dizer, eu quero isto. Eu só estou lembrando que tem essa questão do autoconhecimento para você escolher a sua profissão, escolher o seu caminho. Não é? Agora, eu não vejo que problema, todas elas vão ter desafios. Todas elas vão ter desafios. O que nós não podemos, em relação à técnica e à tecnologia, é jogar tudo na tecnologia e na técnica, porque aí você pode ficar um cara assim maravilhoso que inventa coisas tecnológicas, tudo mais, mas está querendo se matar. Você não está bem com você? Você não faz sentido a sua vida? Quanta gente se mata com dinheiro, é rico, jovens, maior índice de suicídio está entre 15 e 29 anos no mundo. Jovens que se matam, e não estão se matando por causa da pobreza material, é falta de sentido, de compreensão do sentido da vida, outras dimensões da afetividade, porque senão você só for só tecnológico, você corre um risco. Agora, você pode abraçar a tecnologia, mas cuidar da sua interioridade, para você ser um grande programador do computador, mas você entende de você também, não é só aquilo. Você entende da sua interioridade. Por isso é que o tema ligado às emoções, à convivência, porque nós não podemos ficar muito pragmáticos, sabe? Ganhar dinheiro, ter sucesso, essas coisas são importantes. Mas é que a sociedade está só sinalizando nessa direção. Nós precisamos de poesia, nós precisamos de festa, nós precisamos de abraço, nós precisamos de companheirismo, de amorosidade. É preciso investir nisso, junto com a tecnologia, porque a tecnologia só não dá conta de te dar bem-estar subjetivo. Tá bom? Principalmente para eles, prejudicou
Porque hoje tudo você conhece pessoas através de aplicativo, você compra comida através de aplicativo, você não vai mais no supermercado. Então, nós em si acabamos ficando muito dependente disso, e essa parte da convivência, de estar juntos, para eles principalmente, a tecnologia foi muito prejudicial. Então, eles vivem muito esse mundo tecnológico, principalmente na parte da convivência. Tive relatos de saber que tem famílias que conversam pelo WhatsApp estando dentro da mesma. Eu não dentro da mesma casa. Sua mãe está na sala, você está conversando com ela pelo WhatsApp. Não olha nos olhos, não há afetividade, tudo isso. Isso é um cuidado muito grande que vocês têm que ter. Está todo mundo aplaudindo as pessoas que são muito tecnológicas. Nós precisamos aplaudir as pessoas que olham nos olhos, que se abraçam. Não é? Porque é gostoso e dá sentido. A tecnologia em si não dá sentido para a vida. Ela é pragmática, ela resolve problemas, mas não é suficiente. Eu vi uma matéria na Veja, na Escola, há um tempo atrás, e falando dos grandes inventores do século. Né? Nós temos aqui como conterrâneo, em muitas aspas, o Alberto Santos Dumont, que inventou o segundo objeto mais seguro de meio de transporte. Mas depois desses grandes inventores, do Tesla, não houve nenhum grande inventor. Se a gente falar, por exemplo, do Steve Jobs ou de outros tecnológicos do século XIX e XX, eles só caminharam para aquilo que já existia, né? Porque não se tem mais hoje duas coisas importantes: o silêncio e o tempo. A gente vive muito acelerado. A partir do momento que a gente tem um aplicativo que acelera a voz da pessoa em 2 vezes mais, você está diminuindo o tempo que você estaria ouvindo com ela, ao mesmo tempo que você está diminuindo o tempo que você escreveria para ela, que você criaria. Enfim, eu acho que a tecnologia é maravilhosa, mas é assustadora. Eu quero que fique uma semente, se for possível, é a semente de buscar autoconhecimento, buscar conhecer mais as emoções, buscar conhecer mais as habilidades de convivência humana. Com isso, o resto vem junto. Não é? A simplicidade voluntária também. Simplicidade voluntária não é sinônimo de pobreza. É você não precisar, certo? Você não precisa de mais e mais e mais e mais e mais. Isso é uma bênção se você conquista, porque é uma armadilha você mais e comparar com o outro, comparando. Nossa juventude caiu de cabeça nisso. Então é preciso desenvolver. Eu acho que um desses conteúdos fundamentais para a juventude, para todos nós, é compreender o que é simplicidade voluntária para não parecer pobreza. Certo? A pessoa que é voluntariamente simples, ela é rica por dentro. Às vezes você vê pessoas muito ricas por fora, eu sempre uso essa metáfora, essa brincadeira, e está mostrando a bolsa, o sapato, o carro, e está quase morrendo de ansiedade com as contas no fim do mês. Só que você aplaude, mas você não está vendo a interioridade da pessoa. Depois a pessoa dá um tiro na cabeça, sabe? Ou então fica doente profundamente. Então, desenvolver esse olhar diferente, isso não tem uma disciplina nas escolas que falam isso ainda. É preciso entrar com essa reflexão da simplicidade voluntária, do bem-estar subjetivo. Pronto? Pronto. Gente, agradecer, né, mais uma vez, primeiramente. Agradecer aos alunos, pedir para não levantar rapidinho para mim tirar uma foto lá de cima, a nossa foto de todos os encontros, e vão ter mais palestras com esses temas, tá bom? Então vocês, a Tazana e a Michele, para vocês virem, tá bom? Porque eu convido sempre. Só um minutinho que eu vou tirar uma foto lá de cima. Puder virar para lá, o Marcel vai tirar uma foto. Quiser ficar em pé, tá? Fica à vontade.